Shalom, meus queridos. Arrumando aqui que transmitimos também pelo Instagram. Deixa eu colocar aqui. Que bênção. Mais uma semana na presença de Deus. Mais uma semana com o nosso culto. Deixa eu só arrumar aqui. Mais uma semana com o nosso culto online. Um tempo que Deus tem nos dado. Estamos a cada dia aprendendo mais com o Senhor com esse tempo. Mas amém? Amém por esse tempo. Abra sua Bíblia em Isaías 59. Eu vou orar, pedir a bênção de Deus sobre este tempo da palavra dele. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a tua bênção sobre esta palavra seja plena neste momento, Pai. E que haja cada vez mais um mover do teu Espírito, um esclarecimento da tua palavra. E que todos os que estão ouvindo, Senhor Deus, possam usufruir da tua bênção, em o nome de Jesus. Amém, amém. Isaías 59 diz o seguinte: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentira e a vossa língua profere maldade. Vamos parar por aqui. Esse texto de Isaías é um texto muito citado. E é uma mentalidade sobre pecado que diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E essa é uma mentalidade que por muito tempo isso fazia parte da minha vida. Mas Deus tem nos trazido novo esclarecimento. Deus tem nos trazido uma revelação da sua palavra que não é nova, mas é uma revelação sobre aquilo que Deus de fato fez em Cristo Jesus na cruz do Calvário por nós. E nós vamos lá para Romanos capítulo 8. Abra sua Bíblia, acompanhe. Deixa abertinho aqui Isaías 59, para que a gente possa comparar. Romanos 8, versículo 1, diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E aqui vem a grande revelação de Deus para as nossas vidas. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou do pecado da lei, do pecado e da morte. Cristo fez uma obra tremenda na cruz do Calvário.
que é chamada de a Nova Aliança. Isaías 59, ela está na Antiga Aliança. Na Nova Aliança, em Cristo Jesus, a palavra nos diz que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Na cruz do Calvário, Cristo, ele consumou ali com a sua morte essa nova aliança conosco. Deus fez ali uma aliança em Cristo, da qual nós entramos nessa aliança, usufruindo desse benefício, que é um benefício muito grande, usufruindo de que não há mais condenação. Quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz, os nossos pecados são perdoados. Os pecados que faziam separação entre nós e Deus, em Cristo Jesus, nós temos então algo tremendo. Deus olha para nós a partir da cruz, a partir da nova aliança. Deus olha para nós e vê apenas o seu Filho, com quem ele fez uma aliança eterna. A primeira aliança que Deus fez, que foi com Abraão, Abraão pela fé entrou naquela aliança. E nós também pela fé entramos nessa aliança que Deus fez com o seu Filho ali na cruz. E nós passamos a usufruir de todo o benefício, de tudo que a cruz tem para nós. Nós passamos a usufruir. E agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós entramos pela fé. Esse momento da nossa vida cristã, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós temos que desenvolver esta fé com o nosso Deus. Nós temos que aprender a cada dia mais desenvolver essa fé. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, até Cristo, até antes da cruz, era exatamente o que estava escrito em Isaías 59. Os nossos pecados faziam separação. E ali tinha todos os rituais que apontavam para Cristo, para que livrasse o povo do pecado e recebesse o perdão divino. Cristo substituiu todos esses sacrifícios uma única vez. Uma única vez. E fez o serviço eterno, completo e eterno. Porquanto o que fora impossível à lei, do que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então Deus mandou seu próprio Filho, nasceu de mulher, não pecou, por isso ele venceu o pecado. Mas ele tinha a carne, ele era humano como nós. E ele provou, ele venceu o pecado não pecando e completando esta obra na cruz. Então Deus mandou seu Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, justamente para que Cristo vencesse o pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado.
Então, Deus condenou em Cristo Jesus o pecado. E pela fé, quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo, nós somos completamente perdoados dos nossos pecados. E nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. O que tem de novo, que tem essa revelação nova? Não tem revelação nenhuma, está na palavra. Mas é o entendimento. Isso que Deus fez em Cristo Jesus com o pecado na cruz, Ele fez uma única vez. Deus nos perdoa e quando Ele olha para nós, Ele não vê mais o pecado, Ele vê Cristo. E quando nós pecamos? Deus separa de nós? Deus se separa novamente de nós? Não. Isso não acontece mais. Deus não olha mais para nós e vê o pecado quando nós, porventura, pecamos. Se porventura pecamos, Deus não se separa de nós, Deus não nos joga para longe dele. Deus continua olhando para nós e vendo a obra de Cristo na nossa vida. Deus continua vendo, não tem mais pecado que nos separe de Deus. Eu tenho de ministério, cuidando de gente, orando por pessoas, sendo pastora e antes sendo uma diaconisa. Eu tenho uns 30 anos de ministério. E vocês acham que nesses 30 anos eu não pequei? E as vezes que aconteceram, vocês acham que Deus me abandonou? Eu nunca me senti abandonada por Deus. Claro que a palavra diz que nós temos que pedir perdão, nos arrepender. Sim, mas eu estou falando exclusivamente do pecado. O pecado, depois que nós aceitamos o Senhor Jesus, o pecado não faz mais separação entre nós e Deus, porque ele já foi resolvido na cruz do Calvário. Mas a partir do momento em que eu entro nessa caminhada com o Senhor, que eu tomo a minha decisão de mudança de vida, de ter uma mudança de mente, uma metanoia, a partir desse momento, o pecado não pode mais fazer parte da minha vida. Porque pecado tem consequências. O pecado não me separa mais de Deus, mas o pecado tem consequências. E não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com o pecado e suas consequências. Quando as pessoas se convertem, normalmente na nossa comunidade, nós temos por hábito há muito tempo das pessoas passarem por libertação. E como fica isso? O que seria a libertação com essa visão? A libertação não é para com Deus, é para com o diabo. A libertação é para mostrar para o mundo espiritual a mudança de vida que nós temos. A mudança de vida que você um dia teve. E você que me ouve e que não aceitou o Senhor Jesus na sua vida, o dia que você aceitar, você mudará de vida. E a libertação faz parte porque ela mostra para o mundo espiritual exatamente a nossa decisão. Vamos continuar. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne,
mas segundo o Espírito. Aqui, quando Paulo fala de carne e espírito, ele está tratando aqui da antiga aliança, da lei dos sacrifícios da antiga aliança e da lei do Espírito de vida que agora reina em nós por Cristo Jesus. Então, a fim de que o preceito se cumprisse em nós. Então, acabou a velha aliança. Nós estamos em novidade de vida com o nosso Deus. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então nós temos que, tudo na nossa vida são decisões. Tudo na nossa vida são decisões que nós tomamos. Então nós decidimos em aceitar o Senhor Jesus e ter uma novidade de vida. E a partir daí nós temos forças pelo Espírito de Deus que em nós habita para executarmos, termos a santidade, termos forças em nós para não pecarmos. Tudo isso, o Espírito do Senhor que está em nós, Ele nos dá essa condição, coisa que na velha aliança eles não tinham, por isso ela não era perfeita, ela era imperfeita, porque o homem não conseguia. Mas a aliança, a nova aliança feita em Cristo, foi feita com Cristo. Deus fez a nova aliança com Cristo. E Cristo é a nossa força. O Espírito do Senhor que está em nós, Ele é a nossa força. Ele que nos garante, Ele que nos dá a condição de hoje tomarmos decisões e continuarmos firmes nessas decisões. Nós não vivemos mais debaixo de uma aliança que não tinha poder. Mas nós estamos debaixo de uma aliança que tem poder, porque o poder é de Cristo. E o Espírito dele, o Espírito do Senhor habita em nós, nos dando a força que precisamos para todos os dias permanecermos sem pecar. Mas a palavra diz, o próprio Paulo diz, mas queridos, se porventura pecarem, então não é mais uma vida de pecado, é se porventura pecarmos. E essa força nós temos agora, nesse novo tempo com o Senhor. Quando, porventura, você ou eu pecamos, com a mentalidade da velha aliança, que é o que está escrito em Isaías 59, o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Hoje não. Hoje não. Hoje nós temos que saber que os nossos pecados, aqueles que porventura pecamos, eles não fazem separação. Deus não se separa de nós, Deus não nos exclui. Deus não se torna um Deus lá longe, lá em cima. Hoje Deus é um Deus presente, muito mais perto. A presença do Espírito Santo na nossa vida. Então hoje há um arrependimento imediato, mas não há separação. Nós continuamos
na presença de Deus, continuamos recebendo do seu poder, da sua unção. Sim, Deus não nos exclui. Mas quem peca e permanece no pecado, o pecado tem consequência. Mas nós não. Se porventura, quando isso, porventura acontece, nós podemos imediatamente nos reconciliarmos com Deus e não somos excluídos da sua presença. Então, nós temos que buscar a inclinação do quê? Do Espírito. Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Nós temos que, essa inclinação, isso é o que eu tenho que fazer, isso é o que você tem que fazer. Essa é a tua parte, essa é a minha parte. Essa inclinação para as coisas do Espírito é buscar Deus todo o tempo. O Espírito Santo está em nós. O dia que você aceitou o Senhor Jesus na sua vida, o teu espírito foi recriado. Então o Espírito Santo habita em nós. E essa habitação do Espírito Santo em nós nos permite que todo o tempo nós possamos ter comunhão com Deus. É que as pessoas, elas pensam em rituais. Talvez você pense que comunhão com Deus envolve rituais. O ritual de ficar sozinho, o ritual de orar, o ritual de buscar algo, um momento, mas não. A presença de Deus ela é constante em nossas vidas e não depende de rituais nenhum. Não depende de nada, depende exclusivamente de uma mentalidade, de uma novidade de vida, de pensamento, de saber que o Espírito Santo habita em nós e Ele fala conosco o tempo todo. Então o tempo todo, glorificando a Deus, sendo grato, pensando em Deus o tempo todo, pensando nas coisas do Espírito, essa é a inclinação. Isso depende de mim e de você. Deus não fará isso por nós. Ninguém fará isso por nós. Eu tenho que fazer isso. Quem inclina para a carne cogita das coisas da carne. Se você passar o dia somente pensando nas coisas seculares da carne, você automaticamente penderá para uma mente carnal e não espiritual. O Senhor Jesus é teu Senhor? Se a sua resposta é sim, Ele precisa ser Senhor da sua vida. E ser Senhor da sua vida é você deixar, é você se inclinar para Ele todo o tempo. E deixa Ele guiar tua vida, dirigir tua vida. Verso 6. Porque o pendor da carne, ou a tendência da carne, dá para a morte. Mas a tendência do Espírito para a vida e paz. O que você busca? Se você busca vida e paz, você tem que tender para o Espírito. Você tem que ter a tendência espiritual.
Como ser espiritual e não conhecer essa palavra? Que a gente chama manual do fabricante. A gente... Como conviver com esse Deus e não conhecê-lo? Poderíamos não ter isso aqui. Houve épocas em que isso aqui não existia. Houve épocas em que existia e o povo não tinha acesso. Mas hoje não, hoje nós temos acesso. Somos livres para ler. Somos livres para ter uma Bíblia. Somos livres para ler. E quantas vezes por dia você para alguns instantes para ler? Para buscar? Quantas vezes? Por isso, o pendor ou a tendência da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então a tendência do ser carnal, de não ser espiritual, é uma inimizade contra Deus. Eu não estou falando de quem, porventura, passe um dia, 2, sem ler, sem orar, sem buscar. Mas eu estou falando do hábito, do costume, do hábito de passar a semana inteira sem ao menos pegar essa palavra para ler um capítulo. Esse hábito, essa tendência, isso pode te afastar de Deus. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E aí nós vamos para Hebreus, onde diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque quem está na carne, que não cogita as coisas do Espírito, e nós sabemos que a fé, o pensamento, é o firme pensamento, e é um coração bem resolvido. Quem está na carne não consegue agradar a Deus, porque quem está na carne não desenvolve a sua fé. Quem está na carne modifica. Nós pensamos, os nossos pensamentos é a base da nossa fé. O seu pensamento é a base da sua fé. Aquilo que você pensa é a sua fé. É uma fé positiva ou uma fé negativa? É uma fé em Deus ou é uma fé no diabo? Nossa, como assim? Sim. A fé negativa é a fé no diabo. Não, mas eu não creio no diabo, mas tem que crer. Ele trabalha incessantemente para ativar a tua fé. Deus diz que Ele te ama, pois vem o diabo e põe dúvida na sua cabeça. Põe dúvida na sua cabeça, põe dúvida no seu coração. Ele está trabalhando constantemente. Deus diz que Ele te protege, Ele te guarda, Ele é contigo. E aí você escuta telejornais, ou então entra na internet e fica vendo as más notícias. Que fé você acha que você está desenvolvendo? A fé negativa.
Por isso que a tendência da carne, das coisas da carnalidade, elas nos afastam de Deus, porque ela trabalha primeiramente os nossos pensamentos. Em Provérbios diz que aquilo que você pensa, isso você é. Aquilo que eu penso, isso eu sou. Em Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que não são como se já fosse. A gente chama as coisas que não são como se já fossem. Onde é que as coisas que não são, elas existem? No nosso pensamento. Então a fé está atrelada ao nosso pensamento e ao nosso coração. A certeza do nosso coração. Um pensamento bem firmado e uma certeza no coração. Quando a minha tendência é para o espiritual, a minha tendência é buscar o Espírito Santo, a minha tendência, a minha mente pensa as coisas do alto. A minha fé é uma fé em Deus. Quando eu não me movo na direção do Espírito, que eu me movo na carne, a minha fé em Deus, ela é muito fraca. É muito mais fácil você não acreditar nas coisas, nas coisas de Deus. A palavra diz que se tiverdes fé como um grão de mostarda, que é uma cabeça de agulha, até menor. Se tiveres fé como um grão de mostarda, isso está nos evangelhos, em Marcos, diz que nós podemos dizer a um monte, mova-se para lá, e ele se moverá. Que fé é essa? Então essa é a fé que nós temos que cultivar. Cultivar. Nós temos que cultivar a nossa mente, porque na nova aliança, em Cristo Jesus, Deus nos diz que sem fé é impossível agradá-lo, porque a nova aliança, a base dela é a fé. A base da nova aliança é a fé. E nós podemos acessar, meus queridos, nós podemos acessar o mundo espiritual de uma forma tremenda. Mas existe um mundo no qual nós vivemos que o diabo trabalha incessantemente para trabalhar a nossa fé. E a nossa fé nele, aí é uma fé negativa. É a descrença, é o descrédito. É a falta de confiança. É a instabilidade de pensamento, de coração. Deus é maravilhoso para conosco. Deus tem um tempo maravilhoso para nós. Um novo tempo, um novo tempo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo
dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. No dia em que você aceitou o Senhor Jesus na sua vida, e você disse sim, e você falou: Jesus, eu te quero como Senhor. Ali houve toda essa transformação. E o Espírito do Senhor, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse Espírito habita o nosso corpo. É um novo tempo. É novidade de vida. É uma mudança de vida. É um viver diferenciado, um viver diferente. Um viver que agora, antes não, mas agora, você pode, você consegue, você tem forças através desse Espírito Santo poderoso que habita na gente, que habita em nós. Esse Espírito nos dá condições de termos uma vida espiritual e não mais pecaminosa ou não mais tendenciosas às coisas da carne. É decisão e é mudança de vida. É decisão e é mudança de vida. E eu vou voltar ao começo. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sem o peso do pecado, sem o peso da condenação, nós somos livres. E Deus não faz mais separação. Deus não se separa, mas nós podemos nos separar de Deus. Se deixarmos que a tendência carnal tome conta de nós. Nós nos afastamos de Deus, mas Deus não se afasta mais de nós. Mas eu e você podemos nos afastar de Deus. Mas nós temos hoje, pelo Espírito de Deus que está em nós, nós temos forças espirituais. Forças espirituais para caminhar. Temos forças pelo Espírito Santo para decidirmos viver uma vida de santidade, uma vida com Deus, uma vida espiritual, desenvolvendo uma fé, uma mentalidade. O que Ele quer de nós e o que Ele quer de nós é que nós tenhamos uma mente transformada, que nós, pela fé, a gente alcance o céu. A gente alcance tudo que Ele preparou para nós de antemão. Tem muita coisa para nós. Tudo o que você precisa, tudo o que eu preciso. Em Cristo Jesus, Deus nos preparou de antemão. Então nós temos que tomar posse, nós temos que ir nessa direção. Nós temos que ir na direção desse Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor que te visite hoje. E que você saiba que não importa o que nós façamos, Deus vai continuar nos amando. Sempre. Ele não muda mais. Ele não muda em relação a gente. Deus não muda, independente do que façamos. Deus não muda. Ele nos ama.
E Ele preparou muita coisa para nós. E nós não temos usufruído por falta de conhecimento. Por falta de não vivermos, de desconhecermos. Mas em Cristo Jesus e em nome de Jesus, nós vamos mudar isso na nossa vida e vamos passar a viver em novidade de vida. Aleluia. Hoje é ceia. Hoje eu espero que todos vocês tenham preparado o seu pão, o seu suco de uva, porque nós vamos mais uma vez trazer à memória o sacrifício maravilhoso de Cristo. Aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, meus queridos, nós não fazemos nem ideia. O que Jesus fez na cruz, somente isso que eu preguei hoje aqui para vocês, falei com vocês. Se fosse só isso, o ganho já era muito grande, mas não é só isso. Cristo não morreu na cruz apenas para perdoar pecados. Cristo morreu naquela cruz. Ele consumou uma obra ali, quando Ele falou está consumado. E a partir do está consumado, nós começamos um novo tempo com o Senhor chamado Nova Aliança. E esse novo tempo não é apenas perdão de pecados, é vida, é restauração completa, é saúde, uma mente bem estabelecida, uma mente bem firmada, coração bem firmado, a certeza de que Deus ama a gente, a certeza de que qualquer coisa não muda o coração de Deus, e um acesso ilimitado ao céu, um acesso ilimitado ao espiritual. Nós temos acesso ilimitado hoje ao mundo espiritual. Oh, isso é tremendo. Isso é maravilhoso. É muita coisa envolvida nesse amor de Deus pela humanidade. Quando Jesus revelou em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a vontade de Deus, de que o mundo não perecesse. Mas existe um acesso a João 3,16. E esse acesso é o crer, é o receber Jesus, é o entrar pela fé. Amém? Jesus fez essa obra maravilhosa na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos esse acesso ao céu, ao espiritual. E hoje nós temos esse acesso maravilhoso. Nós temos esse acesso. E o Espírito Santo, até o último dia, Ele está conosco todo o tempo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Nós vamos participar da ceia agora. Eu vou chamar o pastor José Roberto, o apóstolo José Roberto, para vir aqui conosco. E nós vamos participar da ceia. Aleluia. 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 Vamos pegar um pouquinho.
Tempo precioso, né? Aleluia. Louvado seja Deus em poder comungar com o Senhor, que é a aliança, a prova viva da aliança que Jesus faz com cada um de nós, é participarmos do seu corpo e do seu sangue. Então nós vamos dar graças e vamos participar do sangue, do corpo e do sangue de Cristo, representados aqui neste pão sem fermento e neste suco de uva, que simboliza e representa o corpo e o sangue de Cristo. Amém? E o Senhor deseja que todos nós participemos dele. Todos nós. Isso é vida, isso é uma bênção de Deus para as nossas vidas e nós glorificamos e adoramos a Deus. Vamos dar graças? Maravilhoso Deus e Pai, no nome de Jesus, Aleluia. te damos graças, Senhor, por esse tempo tão precioso, por esta palavra maravilhosa, Amém. pelo teu grande e infinito amor. Amém. Ó Deus, pela fé, pela esperança, por tudo que nós temos em Cristo Jesus, nós tomamos posse pela fé. Amém. E agora te agradecemos, Pai, por este pão, te agradecemos por este vinho, por este suco que vamos participar. Te damos graças, Senhor, Pai. por ele. Obrigada. Que possamos ser fortalecidos, Obrigada. capacitados mais e mais, Aleluia. para que o reino do Senhor avance através das nossas vidas, da vida de Aleluia. cada um dos nossos amados. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Já. Pegue o seu pão. Pegue o seu pão. A palavra do Senhor diz aqui em Mateus, no capítulo 26, e versículo 26, o seguinte: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e deu graças, quebrou-o e deu aos seus discípulos, recomendando: tomai e comei, isto é o meu corpo. Vamos comer dele Em nome de todos. Jesus. Aleluia. Somos livres no Senhor, Amém. como o louvor que estamos ouvindo. O sangue de Jesus é maravilhoso. Aleluia. E a palavra diz: em seguida tomou o cálice, deu graças, e entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos. Bebei. Vamos ver. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Grande, grande e soberano é o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por esse tempo tão precioso. Sei que Deus está nos capacitando, nos fortalecendo para avançarmos cada vez mais. A palavra diz que Jesus vem quando o Evangelho do Reino for pregado. A palavra de Deus nos diz também que a palavra é confiada a homens que sejam idôneos para transmitir a outros. Então que nós, cheios da graça, da presença, da unção, do poder do Espírito Santo, na certeza de quem somos em Jesus, pela fé, pela aliança maravilhosa que nos é inquebrável, nós tomamos posse pela fé porque essa aliança é de Deus com Jesus e nós, pela fé, fazemos parte dela. Então nós glorificamos a Deus e agradecemos ao Senhor por esse tempo precioso. Amém? Amém. Amém. Eu vou orar por vocês agora, para que Deus visite seu coração nesse momento. Em o nome do Senhor Jesus, Pai, que teu sangue
e teu corpo, que hoje nós participamos. Senhor, tu possas visitar a cada um agora, nesse momento, nas suas casas, onde estiverem. Que o teu poder maravilhoso, Senhor, toque cada mente agora em nome do Senhor Jesus. Cada filho seu hoje, Pai, que está ouvindo esta palavra, Senhor Deus, que ele receba agora no seu espírito a certeza desse poder maravilhoso que o Senhor derrama sobre nós. Derrama sobre cada um agora. Em nome do Senhor Jesus, visita cada um agora, Pai. Nas suas casas, onde estiverem. Senhor Deus, que tu possas mover agora, Senhor Jesus. Que tu possas mover agora na mente e no coração, tirando dúvida, tirando, Senhor Jesus, a insegurança, em nome do Senhor Jesus, que cada um agora receba esse poder na sua vida, forças para seguir a vida que decidiu seguir, que é o Senhor. Forças agora do alto sobre cada um, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, move agora. Move, Senhor Deus, tira de sobre cada um aquilo que atrapalha. Senhor Jesus, as setas malignas, tire agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. E o teu poder, Senhor Deus, sobre cada um agora. E a certeza no coração, Senhor Deus, que tu possas dar essa certeza no coração. Que eles saibam que são filhos. E por ser filhos, eles têm direitos. E esses direitos garantidos por Cristo. Aleluia. Oh, aleluia. Você é filho. Aleluia. Você é filho. Aleluia. Ele é rabá, choriaia. Você é filho. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você tem direitos em Cristo Jesus. Você tem direito. Tudo que a cruz... Tudo que há na cruz é direito, é teu direito, é herança tua, é nossa herança. Aleluia! Todos os benefícios da cruz, tudo que a cruz tem para nós. Obrigada, Senhor Deus, obrigada. Tu és maravilhoso, tu és um Deus poderoso sobre todos nós. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Amém, meus queridos. Que essa semana seja uma semana maravilhosa na tua vida. Que você receba do Pai algo especial na sua mente, no seu coração, mas principalmente na sua mente. Que ela não duvide mais de quem é Deus e do amor dele. Que você não duvide mais de que Deus não se separa mais de nós. Ele não te exclui mais. Muito pelo contrário. Deus faz de tudo para que nós possamos ficar firmes diante dele. Amém? Que Deus te abençoe. Seja uma semana abençoada na tua vida. Olha... Toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus já estão garantidas a nós. O que é que você precisa? Que bênção você precisa? Ela já existe. Porque o texto diz todas as bênçãos. Se são todas as bênçãos, qual bênção você está precisando? São todas as bênçãos, não são algumas, todas. Deus tem para nós. Então cabe a você agora pedir, receber pela fé e agradecer. Então pela fé, receba, agradeça. Seja grato a Deus por tudo que Ele fez e por tudo que Ele fará ainda na sua vida. Deus abençoe.
Amém. Shalom. Lembrando, o nosso culto será no sábado, às 18 horas, o culto online. Amém? Deus Sábado abençoe. que vem. Então até sábado que vem, 18 horas. Amém? Seja abençoado, meu querido. Seja abençoada, meu querido. Que Deus te visite poderosamente. E tudo que você tem direito, venha para as tuas mãos. Venha para as tuas mãos. Amém? Creia nisso. Em nome de Jesus. Amém.